de desigualdade e módulo por hora. Vamos conversar um pouco sobre algumas funções especiais. Novamente, diga. Você recebeu ontem os arquivos que eu te passei? Você chegou a dar uma olhada? Sim, interessantes eles. Interessantes e segue a ideia da minha apostila aqui mesmo. Se você pegar, por exemplo, a cronologia ali do que foi dado nas aulas de matemática, né, ela segue exatamente aí o que você deu. O próximo passo, pelo menos a apostila, o próximo passo que ele dá, que são funções. Então... Isso. O padrão é sempre esse, na verdade. Tá. Então tá, vamos lá então. Só eu vou falar um pouco sobre elas e daí eventualmente a gente faz uma conta. Então tem a função especial, algumas funções especiais, né? Uma função constante, que o próprio nome diz. Ela é constante, independente do valor de x que você escolhe, você vai dar essa entrada para a função, mas ela vai te voltar sempre o mesmo valor. Uhum. Nesse caso aqui, o 2. A função identidade, ela é um pouco diferente. Você dá um valor para ela e ela te volta o mesmo valor. Uhum. Então, na prática, isso te gera uma reta. Uma reta justamente em diagonal aqui, ou seja, com 45 graus aqui, para que seja o mesmo valor dos dois lados. Mas nem toda equação da reta ela passa pela origem e tem essa inclinação. Você pode ter várias retas diferentes. Daí entra a teoria da função afim, função de primeiro grau, que é essa aqui. Então essa equação é a equação que com certeza a gente mais vê, porque ela é linear, né? Ela é mais simples. Uhum. E ela também tem umas propriedades interessantes. Do tipo, o valor do A ali, se ele for maior que zero, ela é inclinada para cima, menor é para baixo. Quanto maior o valor do A, mais íngreme é a tua reta, tá? Mais inclinada ela vai ser. E o B é o valor por onde a reta passa pelo eixo Y. Então, aqui a gente nota que ela passa pelo 4, então por isso 4. Função módulo é a função que não te deixa ter valores negativos, fazer, na verdade, valores negativos saírem de dentro do módulo. Então, ela transforma os valores negativos em positivos. Por isso, nesse caso aqui, que a gente tem a função módulo de x, perceba que do lado positivo é igual à função identidade aqui. É uma reta com 45 graus. Uhum. Só que para a parte de trás, diferente da identidade, que daria valores negativos de y, a módulo não deixa. Ela faz tudo ser positivo. Então, por mais que seja positivo, ela é declinada. Né? Ela vai diminuindo. Por mais que o input seja negativo, o output ele é positivo, né? Isso. Apesar disso é positivo. Mas, de toda forma, a reta está decrescente nessa parte negativa. Isso é interessante notar também. Uhum. Daí tem a função quadrática, que a gente conversou bastante já, então não vou entrar em detalhes. Nem toda função polinomial é só quadrática. Tu pode ter x ao cubo, x à parte, x à quinta. Então aqui a gente tem uma função polinomial. E o que elas têm de especiais, né? A função polinomial, ela pode ter um grau maior par ou ímpar, né? Por exemplo, essa aqui tem um grau maior ímpar, 5. Uhum. Qual que é a consequência direta? Bem, primeiro, o grau do maior polinômio identifica a quantidade de raízes que tu vai ter no máximo. Então, no máximo, uma equação de grau 5 pode te dar 5 raízes. Ou seja, ela pode passar até 5 vezes pelo eixo zero. Ok? 5 vezes. Muito bem. Além disso, quando tu tem o maior expoente ímpar, você tem um fato muito curioso, que é a tua função ela vai para menos infinito e para mais infinito. Perceba. Sempre quando é ímpar? Sempre quando é ímpar, exatamente. Olha só que interessante nessa aqui, que é ímpar, né? Se você for para x para menos infinito, você também vai para menos infinito em y. Então, os valores de y vão caindo. E se o teu x vai para mais infinito, o y também vai para mais infinito. Mas nem sempre é assim. Né? Olha para a função quadrática. Se tu for para x menos infinito ou para x mais infinito, tu vai para o mesmo valor de y, mais infinito. Então, a função quadrática, até talvez pela paridade, ela só te leva para valores positivos. Né? Só que se tu pegar uma função a quarta, a sexta, a oitava, ela também tem esse comportamento. Ela só vai só para mais infinito ou só para menos infinito. Então, todos os polinômios funcionam dessa forma.
Tem a função racional, que é uma divisão de funções. Então, o que tem de interessante na função racional? Perceba que em todas as funções que a gente conversou até agora, elas são contínuas. Elas não acabam nunca. Elas não têm um buraco. Agora, essa aqui tem um baita de um buraco. Então, é o tipo de função que te permite trabalhar com gaps. Beleza. Daí aqui ele fala um pouco sobre funções pares, ímpares e periódicas, que são funções bem técnicas, assim, que tem simplesmente essa regra. A função par joga um valor negativo, ela vai te dar o mesmo valor que se tu tivesse jogado como se fosse positivo, e a função ímpar tu joga um valor negativo, e ela vai ser a mesma coisa que a resposta positiva, só que negativa. Então, por exemplo, se tu joga numa função, sei lá, menos 2, vai dar a mesma resposta que 2, se tu jogasse 2. Só que vai dar negativo. Então, se, por exemplo, tu tem uma função que tu joga 2 e dá 4, se ela for ímpar, tu vai jogar menos 2 e vai dar menos 4 como resposta. Então é isso. Agora, bem, aqui ele dá alguns exemplos de funções que respeitam essa regra aí, que eu particularmente não acho muito relevante a gente trabalhar agora. Eu quero partir logo para a ação, que é chegar em limites. Umas 2 semanas, tá? 2, 3 semanas atrás, eu sempre uso o Khan Academy, tá? Mas as aulas, assim, professores, assim, direto, igual a gente tá fazendo, são bem melhores, tá? Mas o Khan Academy, eu passei por todas as aulas de limites, assim, nos últimos... Ah, é? Nas últimas 3 semanas, então eu tô um pouco menos enferrujado, tá? Maravilha. Então vamos para lá já. Só quero falar sobre mais algumas funçõezinhas. A função potencial, ela tem esse formato assim bem, vamos dizer assim, ele varia devagar, né? Mas é porque a gente está falando de uma raiz quadrada, cúbica na verdade. Existe a função exponencial, que é um pouco diferente, que a gente usa bastante para descrever processos que crescem de forma abrupta, né? Taxa de juros. Por exemplo, a taxa de juros é uma função exponencial. O I vai sempre no expoente. Né? Bem, só que a exponencial ela pode não só crescer muito rápido, como cair muito rápido, que é a verde. Beleza. Diga. Não, eu queria falar que basicamente é o inverso dessa função, né? Um sobre a x, ele, na verdade, é um desconto, né? Isso. E é mais ou menos na prática isso que ocorre, né? Porque, veja, para que seja crescente, o A, ou seja, o número onde o x está elevado, no caso a taxa de juros, elevado tem que ser maior que 1. Então, quando ela é maior que 1, nós temos esse comportamento exponencial crescente rápido. Agora, quando ela é decrescente, a decrescência aqui não é ser negativo. É x menor que 1, né? Na verdade, é estar entre 0 e 1. X é menor que 0, na verdade, né? Maior que 0 e menor que 1. É isso aí. Porque, na prática, você vai estar multiplicando, toda vez que você eleva algum número aqui, você está multiplicando o número de baixo por esse número, né, algumas vezes. Por exemplo, se você coloca x igual a 3, tu vai ter a vezes a vezes a na prática. Depois você vai para 4, a vezes a vezes a vezes a, 4 vezes. Tudo bem, agora, se o a for uma fração, faz o teste outra hora. Pega uma fração e fica multiplicando ela na calculadora várias vezes. Tu vai ver que cada vez que passa ela vai ficando menor. Então, frações multiplicadas ou elevadas a uma potência, elas diminuem, né? Então, é isso que está ocorrendo aqui. Beleza. Função logaritmo ao inverso. Então, a gente já conversou um pouco sobre ela ontem, né? Daí tem as funções trigonométricas, eu acho que elas são bem interessantes também. Porque, sabe, eu até acho curioso como eu acompanho um pouco o mercado, eu não vejo ninguém usar propriamente a função seno e o cosseno. O pessoal fala muito de curva logarítmica, né, acompanha a curva logarítmica e tal, mas, cara, seno e cosseno, elas estão em todos os processos da natureza, tudo. O próprio número e, né, o ezinho aqui, a gente trabalha na exponencial, ele pode ser escrito como uma combinação de seno e cosseno. Então, e aí, tudo está oscilando, né, no universo, nada está parado. Então, assim, a gente veja uma garrafa parada na mesa, ela, de certa forma, está oscilando. É um fato, as partículas estão oscilando e, pô,
Eu acho que essa função ainda tem muito a agregar no mercado. Não, tem bastante. Inclusive, todas as fórmulas que a gente faz para modelagem, elas tentam sair do tempo discreto para o tempo contínuo, né? E toda vez que a gente usa os juros no tempo contínuo, a gente sai da exponenciação e faz sobre o número de Euler, né? O E sobre a taxa de juros vezes o tempo. Então, que é basicamente você pegar mais a taxa de juros, né? Elevado a um período e você, por uma expansão de Taylor, você transformar esse tempo discreto em tempo contínuo, né? E aí, como você falou que basicamente o EDX ele tem uma outra roupagem, dizendo no linguajar menos sofisticado, eles são funções de ser um cossiano, né? Então, acredito que sejam demonstrações de efeitos naturais dentro do mercado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O que não está oscilando, né? As ações. Aí tem algumas outras funções aqui que não são muito úteis, para falar a verdade. As hiperbólicas não são muito úteis, então eu não vou gastar nem 30 segundos nela. Agora, um processo interessante, que é o processo de translação de funções. O que acontece? Né? Às vezes tu tem a mesma função, né? A função é igual, idêntica, só que ela está mais para cima ou mais para baixo. Então, o que causa esse efeito? Né? O que faz tu subir ou descer uma função? Às vezes, para tu... uma constante? Exato, uma constante somando ou diminuindo. Isso é bem, vamos dizer assim, é uma forma bem grosseira, mas bem efetiva, de você ajustar os dados, né? Com uma curva. A gente chama isso de... não lembro agora. Mas a gente seta os dados, assim, sabe? A gente pega os dados e pega uma função padrão, né? Uhum. E vai, por meio de constantes, adaptando a função que tu escolheu aos teus dados, né? Tu faz isso, tu somando, diminuindo constantes, tu vê qual é mais efetiva para o teu modelo e faz isso. Né? Na física, por exemplo, a gente faz muito isso. Né? Então, tem... beleza, vários detalhes aqui. Aqui eu tinha uma coisa só que eu queria trabalhar antes de a gente ir para o limite, que é a função composta. Sabe o que é função composta? Lembra disso? Eu acho que eu lembro. Função composta é basicamente uma função dentro de outra. Tá? Uhum. Então, às vezes a gente coloca uma função dentro de outra. Então, eu vou fazer uma. Tu vê que é simples, tu vai fazer outra para mim. Tá? Vou jogar no Python. Beleza, bem de boa. Deixa eu por aqui. Beleza? Então tá. O enunciado nos dá duas funções. A f de x, ele diz que é a função ln de x, e a g de x é a função x ao cubo. E ele fala para a gente encontrar, então, funções compostas. O que normalmente a gente chama de Fogg ou de Goff. Né? A primeira ele pede a Fogg e a segunda ele pede a Goff. Bem, o que é a Fogg e a Goff? Né? Como falei, são funções compostas, mas elas são exatamente o que eu vou passar agora. Se tu tem Fogg, tu vai ter a primeira função, só que em vez do x da tua função, tu vai ter a tua outra função, a g, no caso. Então, na prática, onde tiver x na tua função f, tu vai colocar a tua função g. Então, nesse caso aqui... ln x ao cubo. ln, daí no lugar de x, tu vai colocar x ao cubo. Então, vai dar ln de x ao cubo. É verdade. Beleza. Pode tentar fazer a próxima aí? O de x é igual ao Goff. O de x, o g de x é igual a x ao cubo. Então, o g de x vai ser ln de x ao cubo. ln de x, tudo ao cubo, né? ln de x ao cubo. Isso. Exatamente. Então, é bem tranquilo. Claro que tem sempre umas barra pesada, né? Mas por hora tá ótimo, assim, só para tu entender o que é Fogg e o que é Goff. Agora, então, eu quero passar para o próximo assunto.
Beleza, vamos para o próximo assunto. Eu acho que dá para fazer o último exercício da apostila, só para a gente se sentir bem confiante para ir para o próximo assunto. Vamos tentar fazer juntos. Então, nós temos f de x elevado a e de x menos e na menos x sobre 2. Estava trabalhando com isso esses dias. Só que eu estava usando série de Taylor para trabalhar com ele. Prove que f de A é igual a f de B. Prove que se f de A é igual a f de B, então A é igual a B. Beleza. Tipo de prova que eu acho que o teu professor, que é um pouco mais matemático, pediria. Né? Que é uma prova simples, direta, só que tem que dar uma pensadinha no que deve ser feito. Né? Se f de A é igual a f de B, então A é igual a B. Prova aqui. Sabe, quando eu vou abordar um problema, eu tento pensar as formas mais distintas de resolver, né? Aqui, ele está falando sobre dois valores de x, A e B. A e B. Então, existem algumas curvas, né? Eu juro pra ti, eu não trabalhei essa questão antes, então pode ser que até eu consiga fazer. Mas, ó, existem algumas funções, por exemplo, a função da parábola, né? X quadrado, que para um mesmo valor de x, na verdade, para um mesmo valor de y, ó, tu vai ter dois valores de x possíveis. Né? Então, no caso, o y aqui poderia ser um f de A. Poderia ser um valor, na verdade, né? Só que tu obteria ele jogando tanto o A quanto o B. Sabe? Então, quando a gente tem um gráfico como esse tipo de coisa pode ocorrer. Só que o contrário não. Quando tu tem uma coisa que na matemática tu chama de função, você não pode, para o mesmo valor de y, ter dois valores de x que causam ele. Se para o mesmo valor de y você ter dois valores de x que causam ele, você não tem uma função. Por exemplo, uma circunferência. Para dois valores de y, ela tem o mesmo valor de x, né? O tal da teste da reta horizontal, da reta vertical. Para o mesmo valor de x, que está aqui no meio, né? Esse x aqui no meio, tem um valor de y em cima e embaixo. Então, tu não pode dizer que uma função como que algo como isso é uma função, não é uma função. Sabe? Então, eu acho que a prova A, ela está mais dentro desse ponto aí. A gente não precisaria, essencialmente, se preocupar com a função em si, mas sim com essa regra, que é fundamental na matemática, que é a regra da reta vertical. Uma coisa que eu estava pensando aqui, não, sem fazer conta, é quando eu olho para e de x, eu vejo um número crescendo numa exponencial, tá? E quando eu vejo e de menos x, eu vejo a mesma exponencial, só que em vez de crescente, decrescente. É verdade, tá. Só que tu tem que tomar que está menos e na menos x ali. Então, quando eu faço um menos o outro, eu estou basicamente eu tô anulando o efeito de um com o efeito do outro, certo? Faz isso. Quer ver o que ocorre? Vou te mostrar. E quando, assim, dado que é o mesmo x, me parece que isso daí tende a zero. Ó, acredito que está aparecendo aí para ti. Hein? Uhum. Essa é o desenho da nossa curva. Né? Quase uma função hiperbólica, se é que não é uma tangente, alguma coisa do gênero. Mas tu pensou algo interessante, sim. O que tu fez é uma transposição de funções. Tu tentou juntar elas na própria equação.
Mas tu somar elas, somar o desenho das duas, né? E é isso que ele faz mesmo. E aí, na hora que você divide por 2, você leva elas pelo menos numa origem zero. Isso. Como se fosse a média das duas. Como se fosse a média das duas. Então, e é isso que está ocorrendo, né? Olha aquela distância que você tem, você está basicamente eliminando ou trazendo ela para uma origem zero, né? Sim. A curva verde é a que a gente estava querendo. E a gente nota, né, que a azul ela é muito crescente quando passa por números positivos, enquanto a vermelha ela tende a zero. E o contrário para números negativos. O vermelho tende a menos infinito, enquanto a azul tende a zero. Então, a soma dessas duas coisas causa uma função que, na verdade, é quase uma reta, né? Quase uma reta que é bem íngreme. E nessa reta a gente repara o fato, né? Aquele fato que está citado ali na primeira opção. Ali. Se você tem dois valores iguais de y, nessa curva, obrigatoriamente, esses dois valores iguais de y surgem devido a dois valores iguais de x. Então não tem, ou seja, não tem como tu passar uma reta vertical na curva verde e tu pegar 2 pontos. Só isso. Ok? A gente está vendo isso aqui na nossa frente. Agora, matematicamente, para comprovar que A é igual a B ali, que f de A é igual a f de B, eu teria que basicamente igualar essas duas funções, a mesma função. Se tu fizesse isso, tu não ia chegar a lugar nenhum, porque tu tem um A e um B genérico, né? Não tem um valor específico para isolar e encontrar um determinado valor. Então, não é o jeito de resolver, não. Não é o jeito de resolver, não. Um jeito, talvez, seria tu isolar X. Tu isolar X, também ia ver que não ia surgir nenhuma função do gênero. Só que isolar X aqui não ia ser muito simpático. Não, você vai conseguir isolar X se você fizer uma expansão de Taylor e trazer aquele X ali elevado para baixo, né? Ele talvez com LN já resolva. O ETX, na verdade, é o LN de X, né? É, o inverso, né? O inverso. Mas eu acho que não é algo tão sofisticado por hora. É só citar essa regra aí. Só citar essa regra mesmo. Agora, eu acho que é mais interessante a segunda ali. Até porque se tu fosse isolar o X, né, num caso como esse, talvez ele tenha como isolar o X sem abrir em série de potências. Realmente não tem. Ah, sim, eu sabia que isso aí era alguma função hiperbólica. É a função seno-hiperbólica. Estou vendo aqui no site. Ela é o mesmo formato da função seno-hiperbólica. Legal. Agora vamos lá. Vamos para a próxima. Para a próxima letrinha. Prove que dado y pertence a R, existe x pertence a R, tal que f de x igual a y. Tá pedindo uns negócios aqui que eu acho que não é o nosso escopo. Eu acho que eu escolhi mal a pergunta. Tanto faz. Eu só queria falar sobre o teste da reta vertical mesmo. Eu acho que ele é muito importante. Pode ver que nenhuma curva que tu possa modelar matematicamente, tu vai conseguir passar uma reta vertical e ela pegar 2 pontos. Então, vamos para algo mais prático agora, que é o limite. Tu falou que estudou um pouco de limite, então tu deve saber aquela parte mais introdutória que não é bem a conta em si, né? Mas sim o que significa o limite, né? Sim. O limite, na verdade, quando tu procura o limite, tu está procurando um valor onde, num determinado ponto, a tua função tenda pela esquerda e pela direita. É isso aí. Então, às vezes, tu está tendendo ao infinito também. Então, meio que não tem como tu tender por um dos lados. Um caso bem ilustrativo é esse dos polígonos, né? Quando tu vai calcular a área dos polígonos e tu faz o número de lados tender a infinito na equação da área de um polígono regular, tu vê que dá π, a resposta dá π é r². Então,
como se o círculo ele fosse um polígono de lados infinitos. Uhum. Beleza. Então, essa ideia aí traz muita informação importante. Porque ontem mesmo eu estava lendo sobre aquele paradoxo de Zenão, do cara que quer chegar até um lugar, só que ele vai andando de metade em metade. E nunca chega. Esse paradoxo está errado justamente pelo fato de que tu não anda de metade em metade. Tu anda de infinitesimal em infinitesimal. Então, existe sim uma resposta para um somatório de pedaços infinitamente pequenos. É isso que o cálculo faz. Só que para tu compreender isso, tu precisa entender o que é o infinitesimal. E surge de tu levar o tamanho de algo, tu tender o tamanho de algo a zero. Que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, tentando encontrar o valor que uma função obtém num determinado valor A. Na prática, eu tenho que pegar e ver quais são os valores bem próximos dela, à esquerda e à direita. Então, eu não vou pegar exatamente o valor de A e jogar na função para ter esse parecer para o que a função tem. Mas sim, eu vou pegar um valor um pouquinho menor e um pouquinho maior. Isso, às vezes, se torna até necessário, né? Por exemplo, na escola, a professora fala que a gente não pode dividir por zero, né? Tem um motivo para isso. Se tu colocar zero, qualquer número dividido por zero na calculadora vai dar um erro. Uhum. Mas se tu colocar um número que tende a zero, não dá erro. Ele resolve a conta. Então é um processo bem útil. Seria uma maneira empírica de você achar os boundaries perto do seu limite, né? Isso, exatamente. Agora olha só isso aqui. Nós temos uma função normal, contínua, tranquila, função bem oitava série aqui, e ele nos pede qual que é o comportamento da função quando se aproxima de 2. Ou seja, qual é o limite da função quando x é igual a 2, quando x tende a 2. Então, você poderia fazer o que qualquer aluno da oitava série sabe fazer, que é jogar 2 aqui e ver a resposta. Ou, de um ponto de vista do cálculo diferencial, você tende o valor a 2. Ou seja, você vai se aproximando cada vez mais de 2, só que pela esquerda e pela direita. Para que o limite exista, tem que dar o mesmo valor pela esquerda e pela direita. E é o que a gente está vendo aqui, né? Quanto mais próximo de números menores que 2 a gente chega, mais próximo de 3. E quanto mais próximo dos números maiores que 2 a gente está, também mais próximo de 3. Então, é porque tende a 3. Beleza. Tem algumas funções, como eu estava falando agora há pouco, que simplesmente tu é obrigado a aplicar limite para entender como é que funciona. Por exemplo, essa aqui. Eu quero saber como é o comportamento dela quando x tende a 0. Só que se eu simplesmente jogar 0 ali, vai dar um pau enorme. Vai dar 0 sobre 0. Eu não tenho ideia do que seja 0 sobre 0. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer testezinhos. Testo próximo de 0 pela esquerda e próximo de 0 pela direita. E eu percebo que aquela indeterminação que eu acabei de falar, 0 sobre 0, porque não tem como tu saber o que é 0 sobre 0, na verdade é 2, ó. No caso, tava, dentro desse 0 sobre 0 estava escondido o número 2. A função tende a 2. Ok? Né? É bizarro porque as professoras elas falam que não pode dividir por 0, mas na real não tem grandes problemas em dividir por 0. Vai para infinito. Infinito não é uma indeterminação. É algo. Infinito está aí. Agora, dividir 0 por 0, isso é um problema. Por quê? Porque todo número que se tu pega 0 e divide por qualquer número, dá 0. Né? 0 dividido por 5, 0. 0 dividido por 7, 0. Agora, se tu pegar qualquer número e dividir por 0, dá infinito. Então, você tem duas respostas para a pergunta 0 sobre 0. Então, nenhuma delas está certa. É uma indeterminação. Então, no caso aqui, não era nem 0 e nem infinito, era 2 a resposta. Beleza? A ideia é essa. Então, para existir limites, cara, tu tem que ter o mesmo valor pela esquerda e pela direita. Ou seja, nesse caso aqui não tem limite. Porque pela esquerda, essa minha função retinha aqui, ela está dando um valor e pela direita outro. Beleza? Beleza. Tem função que dá spawn mesmo aqui, ó. Por exemplo, essa módulo de x sobre x. Cria um baita de um gap aqui. Então, o foco de encontrar limite, encontrar continuidade e limite, elas andam juntas. Uma função, ela não é contínua se o limite não for pelos mesmos, pro mesmo valor pelos dois lados, tá? Você ela tem que escrever o precisa gráfico sem do tirar limite bilateral.
Um exemplo é você tem que desenhar o gráfico sem tirar a caneta do papel, né? Boa, muito boa, muito boa. Muito prático esse exemplo. Agora aqui a gente tem duas retas, a gente percebe a descontinuidade, né? Por quê? Porque por um lado o limite dá um, pelo outro lado o limite dá outro. Olha só, cara, eu preciso ir no banheiro. Tem como tu tentar começar essa questão aqui 2? Eu já venho falar contigo, tá? Fechado. Me fala sobre a continuidade dela quando eu voltar. Já volto, é rapidinho. Beleza, e aí, alguma conclusão? Eu tive sim, é o seguinte, ver se a conclusão está correta, tá? Ela é uma função modular, tá? Ou seja, para qualquer valor de x a gente vai ter um y positivo. Como graficamente os limites
o x tendendo a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, se a gente observar, a gente vai chegar em valores iguais, onde x é igual a zero. Verdade. Pela esquerda e pela direita vai para zero, né? Pela esquerda e pela direita ele vai para zero. Isso. Só que tem um problema. No x igual a zero é 1. E aí, como é que fica a nossa análise? Beleza. Pela esquerda, fez certinho, dá zero. Pela direita, também dá zero. Só que a função está me dizendo o seguinte, ó. Quando Também x, que quando x é tem uma zero, condição y é 1. que quando é zero é 1. O ponto é que quando ele é zero, ele é um positivo tanto pela direita quanto pela esquerda também. Não. Não? No zero, especificamente, no valor x identicamente igual a zero, ela é 1. Só que pela esquerda, ou seja, para valores muito próximos de zero pela esquerda, né, do tipo menos 0,00001. Não vai dar 0,999, menos. Na verdade, valores muito próximos a zero, valores muito próximos a 1, 0,99999 e o outro 0,99999 também. Olha só, essa é a nossa função pela esquerda. Se tu jogar um valor próximo de zero nela, dá zero. Essa é a não é pela nossa direita? essa é a nossa f de x pela direita. Ah, desculpa, essa aqui é pela direita. Pela direita de cima e a de baixo pela esquerda. Aqui também, no caso, nas duas. Se tu jogar qualquer valor próximo de zero, a tua f de x vai ser zero. Perfeito. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, apesar de tudo isso, apesar dos limites bilaterais irem para zero, eu estou te falando que x igual a zero tem que ser 1. E daí entra uma dúvida muito pertinente que permanece na cabeça das pessoas depois de fazer cálculo 1 ainda, que é sobre a continuidade de uma função. O que define a continuidade de uma função? Uma função ela pode ser contínua, apesar de não ser definida no ponto, ou apesar de ser definida num ponto, num valor bem bizarro, como esse aqui. Na verdade, para uma função ser contínua, você não precisa que ela seja definida. Ou melhor dizendo, por uma função ser contínua, independe dela ser definida. Então, ela aqui é definida para x igual a zero. Ele definiu. Quando x igual a zero, o valor é 1. Só que isso não importa para a sua continuidade. Para que a função seja contínua, a única coisa que realmente importa é que os limites pela esquerda e pela direita de um ponto vão para o mesmo valor. E é o que está acontecendo. O limite pela esquerda vai para zero e pela direita também vai para zero. Apesar dela ser definida em zero num outro valor. Poderia ser outro valor, poderia ser 3, poderia ser 7. Isso aqui não ia alterar em nada a continuidade da função. Perfeito. Ela é contínua. Então é isso. Pode ver que até durante toda a resolução da conta ele nem cita o fato de x igual a 1. Então é bem curioso isso. Beleza? Então é isso. O importante é a continuidade devido ao limite pela esquerda e pela direita. Então é isso aí. Agora, aqui ele fala um pouco sobre limite pela definição, mas pode ter certeza que eu não vou te torturar com isso. Isso aqui é bem inútil, vou até te falar a verdade. Eu só quero agora entrar em cálculo de limites, porque envolve também bastante álgebra. Aqui ele está falando de limites no infinito, então é só como tu aprender a lidar com o infinito, né? Basicamente, o que ele vai dizer nessa seção é o seguinte: se tu tem infinito numa conta, na parte de cima, a conta vai dar infinito. Uhum. Se está na parte de baixo, a conta vai dar zero. Qualquer número mais infinito é infinito. Qualquer número menos infinito é menos infinito. Coisas assim básicas, né, para quem já refletiu um pouco sobre a vida. Assim, né, o que acontece quando o infinito está aparecendo. É isso aí. Então, beleza. Agora eu quero chegar aqui, ó, no cálculo de limites. Antes das propriedades. Sempre gosto de falar de propriedades. Saber que elas existem. Isso pode te ajudar a resolver alguma conta. Olha só. Elas são bem comuns, as duas, principalmente, as duas propriedades. Na terceira também, se tu pensar em chuveirinho, por exemplo. Ó, o limite da soma é a soma dos limites. A constante dentro do limite é a constante fora do limite.
O limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. O limite da divisão é a divisão dos limites. Então, tem um limite, tu pode operar ele. Essas forminhas aqui. Perfeito. Se tem um limite fora de um negócio elevado ao número, põe dentro. Mesmo com a raiz. A raiz é potência também. Limites e funções especiais. Vai tudo para dentro da função especial, não tem segredo. E é isso aí. É isso. Então, tem umas propriedades aqui, né? Que é o teorema do... aqui, essas propriedades de paridade tem a ver com aquilo que eu te falei, lembra? Mais infinito, menos infinito. Aquela coisa que eu te falei lá nos polinômios. Aí tem a propriedade do confronto, que ela é um pouco difícil de entender falando, assim, tá? Mas basicamente tu tem um limite com o mesmo valor para duas funções. E se uma terceira função ela tá entre essas duas funções, então esse valor de A que tu joga também tem que estar entre essas duas funções. É uma coisa assim bem... Sabe, é como se tu estivesse pegando metade do caminho. Só isso. Nada demais aqui. Então é questão de tamanhos, assim, ordens de grandeza de um limite. A conservação de sinal, né, o limite do de sinal. E é isso. Agora vamos para o cálculo de limite, que isso aqui é a parte mais interessante de tudo. Legal. O que ocorre? Às vezes tu vai resolver um limite e tu chega numa indeterminação. O que é uma indeterminação? É um desses 7 casos aqui. Se chegar em um desses 7 casos, tu pode ter certeza que o teu limite não está certo. Que você tem que, de alguma forma, manipular as equações para que você saia dessa indeterminação, você se livre dela. E apareça o número de verdade, que está escondido por trás dessa indeterminação. Então, a que a gente operou agora há pouco lá era 0 sobre 0, lembra? Só que existem várias outras. Todos esses casos, quando eles aparecem, é porque tu tá com um problema na tua conta e tu tem que resolver. Beleza? Beleza. O primeiro caso aqui, ele é uma pegadinha do malandro, porque a pessoa estuda tanto o limite para a primeira prova de cálculo que ela acaba pensando que tudo é difícil. Mas às vezes não é. Se tu simplesmente jogar 8 aqui nessa função, não vai dar problema. É uma função contínua, tu joga e tá tranquilo. Vai chegar num valorzinho. O valorzinho é esse aqui. Veja que aqui ele usou várias propriedades, né? Passou o 3 para fora, entrou dentro da raiz. Aqui ele operou em cada multiplicação de função. Aqui numa constante não muda nada, né? Isso é constante, não vai mudar nada. Então, deu isso. Agora, aqui tu já tem um problema. Olha só. Por quê? Porque caso você jogue o que o programa está pedindo aqui, que é o menos 3, você não vai ter 0 só embaixo. Né? Menos 3 mais 3 igual a 0. Mas em cima também, você vai ter 9 menos 3 menos 6, que é 0. Então você tem 0 sobre 0. E isso não existe, isso não pode existir, isso é uma indeterminação. Então você tem que, de alguma forma, lidar com essa determinação. Só que a forma de lidar com essa determinação, ela não envolve cálculo. Ela envolve só você conhecer matemática básica. No caso, conhecer álgebra, né, propriedades, como cortar coisas e tal. Por quê? Porque o grande problema aqui é tu ter esse 0 na parte de baixo. Né? Se de alguma forma tu conseguisse sumir com essa parte de baixo, seria uma forma bem legal de resolver o problema. Você corta ela de alguma forma com a parte de cima e está resolvido. Só que, assim, do jeito que tá, não dá para cortar nada, né? Porque tá feio aqui. Você não teria que transformar x ao quadrado mais x menos 6 em x mais 3 vezes x mais 2? Esse aqui que tá aqui, né? Isso aí. Isso daí? Isso. Isso a gente chama de fatorar. Fatoração, é verdade. O processo de fatoração de um polinômio. Então, sempre que tu tem um polinômio de um grau maior que 1, né, no caso, polinômio ao quadrado, polinômio de terceiro grau, de quarto grau, tu consegue fatorar ele em algumas partezinhas. Como esse aqui é um polinômio de segundo grau com 2 raízes, tu conseguiu fatorar ele nessas 2 partezinhas, né? Mas nem sempre é tão simples, só que nesse problema em específico, né, vários, na verdade, ele te dá a letra, né? E a letra é o seguinte:
Tu jogou menos 3 e deu 0 na parte de cima. Como a gente conversou muito nas últimas 2 aulas, quando tu joga um valor num polinômio, ou uma função qualquer, e isso dá 0, significa que esse valor de x que tu jogou é uma raiz. Ok? Sempre que tu joga um valor de x e dá 0, é uma raiz. Então, o que acontece? Como juntar essa informação com a informação da fatoração? Você pode fatorar os seus polinômios se você souber as raízes dele. Como assim? Esse aqui é um polinômio de segundo grau, então a gente faz Bhaskara, acha 2 raízes. Tu consegue escrever, então, esse polinômio como uma multiplicação das raízes dele. De x menos as raízes dele, na verdade. Ele tem 2 raízes, porque é um polinômio de segundo grau, que é a menos 3 e a mais 2. Elas entram negativo, né? Nessa teoria da fatoração. Então, você vai ter x menos 3, ou seja, x mais 3, que multiplica o fator da outra raiz, que é o x menos mais 2. Fica x menos 2. Se fosse um polinômio de terceiro grau, você teria mais um aqui, a outra raiz. E assim vai. Então, isso é interessante no estudo limite, por quê? Porque o problema que apareceu aqui foi justamente 0 sobre 0. Então, isso significa que aqui em cima vai ter um termo igual de baixo. Senão, não daria 0 sobre 0. Obrigatoriamente não daria 0 sobre 0. Porque para ter dado 0 aqui em cima, significa que uma das raízes daqui de cima é igual à raiz da de baixo. Então, tu pode ter certeza, tu vai conseguir cortar. Então, daí vai da tua habilidade de encontrar, né, as raízes. Então, aqui a gente encontra, escreve os fatores e corta. Acaba sobrando só x menos 2. Isso aqui não tem nenhum problema. Eu aplico menos 3, vai dar menos 5. Ok? Então, agora eu vou resolver isso aqui. Também envolve um métodozinho bem massa. E depois você vai resolver o próximo. Então, eu vou abrir o Python aqui. Dito que está aparecendo aí. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um limitezinho que também está dando uma determinação. Então, o primeiro teste é sempre tu jogar o valor. Joga em vez da pau. Deu, né? Tipo, 0 sobre 0. Só que esse é um limite que tem raízes. E ontem eu falei para ti sobre métodos de lidar com trinômios, né? E um deles era esse aqui, olha só. A ao quadrado menos b quadrado. Lembra que eu falei disso ontem? Isso aqui podia ser dado como a mais b vezes a menos b. Essa técnica aqui, na verdade, a gente chama de conjugado. E é isso que a gente vai aplicar. Porque eu consigo identificar esse carinha aqui como A e esse carinha aqui como B. Ok? Então, se eu de alguma forma conseguir multiplicar o conjugado dele, eu vou acabar caindo numa situação como essa. E o fato de eu ter raiz quadrada pode salvar minha vida, porque raiz quadrada ao quadrado, as coisas saem de dentro da raiz, e tu pode operar melhor. A ideia é essa, tá? Então, a ideia é sempre essa, tirar as coisas de dentro da raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo conjugado. Veja, aqui o nosso A, ele está aqui, né, e o B está aqui. Então, tem um sinal de menos entre eles. Para que eu consiga transformar nessas coisas ao quadrado, eu tenho que multiplicar o conjugado positivo. O A mais B. Então, eu vou multiplicar. Mas eu vou multiplicar com o sinal trocado. E eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Porque se eu multiplicar só em cima, vai virar outra coisa, né? Vai virar outro número. Né? Se eu tenho, por exemplo, o número 2, eu multiplico só 3 em cima, vira 6. Agora, se eu multiplicar 3 em cima e 3 embaixo, continua sendo 2. Né? Tem que manter a igualdade. Beleza?
Beleza. Agora, olha só, em vez de eu perder tempo fazendo conta, eu não vou fazer o chuveirinho aqui. Eu já vou pegar a resposta pronta, que é isso aqui. Eu já sei que vai ser o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, olha só que maravilha. O primeiro ao quadrado é simplesmente x mais 2, menos o segundo ao quadrado, que é 2. Pronto, nada demais. Agora, aqui embaixo, eu vou ter x e esse cara aqui. Só que, olha só que interessante. Tem mais 2 aqui e menos 2 aqui. Acabou sobrando só o x, né? Na parte de cima. Notou que eles cortaram? Então, eu vou apagar tudo aqui. E agora que eu não tenho mais esses dois atrapalhando, eu posso cortar o x. Aí fica 1 sobre raiz de x mais 2 mais raiz de 2. Isso, nada demais. Agora tu pode jogar o zero sem medo de ser feliz. Vai dar simplesmente 1 sobre 2 raiz de 2. Certo? Tá aí, o limite dessa função vai para 1 sobre 2 raiz de 2. Nada demais. Tá bom? Putz, o tempo passou rápido hoje. Quero só te apresentar a próxima conta, então, para ficar como tarefa para ti. Vou te mandar aqui. Tenta não ver lá na apostila, tá? A resposta. Ó. Se tu jogar 0 sobre 0, quer dizer, jogar 1 os dois, você vai ter uma determinação. Mas qual é a dica que eu te dou para resolver? Tal qual a gente resolveu a primeira questão, nós conseguimos resolver porque a gente tinha um polinômio. Uhum. E daí a gente pôde simplificar o polinômio quando a gente fatorou ele. Perfeito. Aqui a gente pode fazer o mesmo. Só que a gente tem que transformar essa raiz num polinômio. Como é que a gente faz isso, né? Uma vez que a gente tem x, né, nas duas partes, a gente pode chamar o x de outra coisa. A gente pode chamar o x de t. Só que não só t. Eu posso chamar x de t elevado a 6, por exemplo. Como 6 é um múltiplo tanto de 3 quanto de 2, que está aqui, tu vai conseguir ter um polinômio, não um negócio com raiz, na parte de cima e na parte de baixo. E a gente já viu que com polinômio é muito mais simples de trabalhar, né? Então essa é a dica que eu te dou. Transforma o x em t na 6 e tenta fatorar, beleza? Fechado. Então tá. Vou salvar isso aqui, vou te mandar. Por hoje é isso, meu amigo. Até segunda, né? Até segunda. Falou, bom trabalho. Falou.